Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer o corte moicano degradê navalhado. Então fica comigo que eu vou estar explicando passo a passo aqui pra vocês. Então, rapaziada, pra gente iniciar esse corte aqui, a gente vai analisar bem o cabelo antes de cortar, porque como a gente pode perceber, é um cabelo que tem algumas oscilações pelo fato de ser ondulado. Então, como o cliente pediu um corte no pente 2, nós vamos começar pelo seguinte: nós vamos abaixar todo o cabelo no pente 2 e assim a gente inicia o nosso disfarce, beleza? Então a gente vai trabalhar bem esse pente 2 para que a gente deixe o espaço bem limpo para a gente poder trabalhar. Então a gente vai fazer a nossa primeira marcação aqui com a 0 na baixa. A gente vai contar um dedo acima da orelha. E para que a gente deixe esse corte bem limpo, essa primeira marcação bem limpa, que é o que é muito importante para a gente ter uma boa nuance no corte, nós vamos vir acompanhando dessa primeira marcação até o pé da orelha na frente e vem seguindo o contorno até a parte de trás, que é onde termina essa primeira marcação. Na 0 a gente tem que deixar de uma forma bem limpa. Então agora nós vamos fazer a nossa marcação da 0 na regulagem alta. A gente vai pular um dedo acima do que nós fizemos a marcação da 0 na baixa. E para a gente fazer essa nova marcação, a gente vai fazer o movimento em C-Motion. Ou seja, nós vamos entrar com a máquina e sair jogando para fora, sem empurrar muito a máquina. Porque senão a gente vai criar uma nova marcação que vai ser mais difícil de sair. A gente tem que deixar a máquina sem pressionar muito forte. A gente entra e sai, fazendo com que crie uma leve graduação sem criar marca. Então, rapaziada, como é possível ver, a gente quase não deixou nenhuma marcação entre a 0 baixa e a 0 alta, mas ainda há leves marcas entre um pente e outro. Então, pra gente tirar essa marcação, a gente vai vir com a quina da nossa máquina na regulagem meia, ou seja, entre a 0 baixa e a 0 alta, a gente vai colocar a alavanca na metade. E aí a gente vai trabalhando nesse espaço, fazendo com que saia essa leve marcaçãozinha e o nosso degradê fique perfeito. Bom, então depois de termos limpado bem a nossa marcação entre a 0 e a 0 na alta, nós vamos partir agora para nosso pente 1. Nós vamos subir um dedo e vamos trabalhar bem esse pente. Bom, o segredo aqui agora é manter aquele nosso mesmo movimento C-Motion, que é entrar e sair, sem fazer com que crie uma marcação muito rígida. Perceba que a marcação aqui ficou bem limpinha. Pode subir bem, subir um dedo, porque a gente vai ter espaço para poder trabalhar e a gente vai conseguir fazer uma graduação bem limpa, ou seja, sem deixar nenhuma marca no nosso degradê, que é essa a intenção, a gente fazer um disfarce bem limpo, sem deixar que fique algumas marcas entre uma regulagem e outra, entre o pente e outro. Então aqui nós vamos agora fazer essa limpeza. Rapaziada, é importante frisar que a gente deve tomar cuidado com a orelha do cliente para não causar nenhum incômodo. Então a gente vira a orelha do cliente, continua trabalhando com a máquina normalmente para nem atrapalhar o nosso corte nem acabar machucando o nosso cliente. Bom, agora passando aqui o nosso pente 1, a gente tem que deixar aqui bem homogêneo para que quando a gente venha trabalhar com outras pentes não acabe atrapalhando nem tornando difícil tirar essa marcaçãozinha. Bom, agora nós vamos utilizar o nosso pente meio para poder fazer a nossa conexão do pente 1 com a nossa máquina 0 na alavancagem alta. Então, para isso, a gente vai começar com o pente meio na regulagem baixa, vindo com a quininha da máquina no nosso ângulo de 45 graus, para que a gente possa trabalhar bem, sem deixar nenhuma marca. Então, agora para a gente completar essa graduação, essa conexão do pente meio na regulagem baixa com o pente 1, a gente vai utilizar agora o nosso pente meio na regulagem alta, ou seja, a gente vai trabalhando, fazendo essa conexão sem ultrapassar a nossa marcação da 1, fazendo essa conexão de uma forma bem suave. Sempre lembrando que a gente tem que fazer de uma forma suave, a gente passa a máquina de uma forma suave para que a gente não crie uma nova marcação no cabelo que seja mais difícil de ser tirada. Bom, então rapaziada, como o nosso cabelo tá no pente 2, tá todo no pente 2, nós vamos agora utilizar o nosso pente 1,5 para poder fazer essa conexão entre o nosso pente 2 e o nosso pente 1. Então para isso nós vamos começar a passar durante todo o contorno, sempre fazendo o desenho do moicano, mantendo o formato do corte moicano. Nós vamos passar por todo o contorno, ou seja, até a extremidade da nossa lateral, o nosso pente 1,5 na alavancagem alta, ou seja,
seja, você puxa a alavanca para baixo que vai ficar na altura alta desse pente. E nós vamos sempre passando de uma forma bem cuidadosa para que a gente não se perca no nosso disfarce. Então aqui a gente sabe que nós temos o pente 1/2 na alta, e agora para a gente fazer essa conexão do nosso pente 1 com o pente 1/2 alta, a gente vai utilizar a 1/2 na regulagem baixa. Bom, e para que fique bem limpo, aquele degradê bem limpo, a gente tem que sempre fazer o nosso movimento C-Motion, que é a gente entrar com o pente e sair, para que a gente não deixe uma nova marcação. Então a gente fazendo isso, a gente consegue trabalhar com o pente 1/2 na baixa, sem deixar, na verdade a gente vai suavizar essa leve marcação, e a gente vai conseguir só tirar totalmente agora. A gente vai conseguir acabar com essa marcação utilizando o nosso pente 1 alta. Por quê? Porque a gente vai conectar agora o nosso pente 1 baixo com o nosso pente 1 alto. Bom, agora a gente vai pegar o nosso pente 1 e vai botar na regulagem alta, ou seja, a gente vai descer a nossa alavanca e a gente vai trabalhar. Perceba que eu uso bem a quininha da máquina, ou seja, a gente vai utilizar um ângulo de 45 graus da nossa máquina para só suavizar e fazer a conexão entre o nosso pente 1 e o nosso pente 1/2 baixo, ou seja, para a gente fazer essa conexão entre essas duas marcações, a gente suaviza e a gente faz com que crie uma homogeneidade. Ali não vai ter uma marcação rígida nem nada, a gente vai deixar nosso degradê bem limpo dessa forma. Então, rapaziada, se de alguma forma eu tô conseguindo ajudar vocês, eu peço que vocês também me ajudem deixando um like aí para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, e se inscreva no canal. Então, rapaziada, agora eu peço a vocês muita atenção e cuidado, porque a gente vai trabalhar com a máquina 0 na alavancagem alta, e a gente vai agora limpar, deixar o fade bem limpinho. Como vocês conseguem ver, já tem aquela graduaçãozinha, mas a gente vai deixar isso de uma forma mais próxima à perfeição agora. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos buscar aqueles pontinhos mais escuros que tem ali, e a gente não vai empurrar, a gente vai trabalhando só com a quininha da máquina nesses pontinhos, vem diretamente nesses pontinhos, sem fazer com que a gente ultrapasse, sem deixar nenhum buraco. Por isso que tem que tomar bastante cuidado. Bom, agora a gente vai partir agora para a marcaçãozinha com nossa maquininha mesmo de acabamento. A gente vai finalizar agora o corte fazendo primeiro o pezinho, e depois a gente agora vai partir para tirar essa marcação entre a 0 e a navalha que a gente vai criar agora. Então a gente vai deixar bem limpinho, a gente vai descer metade de um dedo da nossa marcação da 0 com a nossa maquininha, e a gente vai deixar ela pra frente, porque depois, pra gente conseguir tirar mesmo de vez essa marcação, a gente vai utilizar uma nova técnica, que é inverter o lado da nossa máquina, para que a gente deixe um tamanho mais rente e que a gente consiga passar a nossa navalha sem nenhum problema, sem deixar nenhuma marcação. Bom, agora a gente vai aqui pegar o nosso gel shaving, e que vocês podem usar algum cremezinho ou algo que faça com que a lâmina escorregue sem machucar o cliente. E aí a gente vai agora pegar a lâmina mesmo, a navalha, e vai ficar limpando todo o acabamento do corte. E a gente vai tirar esse cabelo que tá em cima da orelha, junto mesmo com a mesma lâmina mesmo, pra gente fazer o corte navalhado. Então é isso, rapaziada. Aí percebam que o corte tá ficando bem limpinho, sem nenhum tipo de marcação. E a gente vai dar esse último acabamento agora. Bom, agora nós vamos utilizar a maquininha de acabamento com um ângulo de 45 graus para que a gente possa suavizar qualquer tipo de marcação entre as máquinas. Então a gente vem com a quininha dela e vem limpando todo o corte. Bom, agora pra gente finalizar o cabelo na nossa parte posterior, nós vamos puxar agora, limpar todo o contorno do cabelo com a nossa maquininha, para que depois a gente faça isso com a lâmina já sem dificuldade nenhuma. Então, pra gente dar uma ressalva também e sem deixar nenhum tipo de marcação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar naquele mesmo ângulo de 45 graus, com a maquininha a gente vai limpando todo o contorno, ou seja, a gente vai limpando toda essa graduaçãozinha da parte lateral atrás da orelha. Bom, pra gente conseguir deixar agora esse cabelo bem limpinho, nós vamos pegar o pente 2 e vamos passar pela parte de cima do cabelo, para que o cabelo fique bem homogêneo na parte de cima, sem nenhum fio a mais nem a menos. E a gente vai também limpar agora essa barbinha aqui lateral, para que a gente finalize o mesmo corte. Bom, na nossa última etapa nós vamos pegar agora o pente e a nossa navalha, e a gente vai juntar os dois e passar com o cabelo de acordo com a forma em que ele nasce. Se ele nasce aqui para baixo, nós vamos passar para baixo. Se na parte da frente ele cair para frente, nós vamos
passar no sentido dele, sem fazer com que crie buraco nem nada, apenas para limpar os fios que nascem e que ficam espetados. Então, rapaziada, dessa forma a gente conclui o nosso corte. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui esse corte. Para mim foi bastante legal passar por essa experiência e espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha agregado conhecimento a vocês. Do outro lado, nós iremos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos para que a gente consiga fazer um corte igual em ambos os lados.